vamos agora calcular esse custo. Professor, mas como é que eu calculo esse custo? Para calcular esse custo, existe uma coisinha chamada CAPM, Capital Asset Price Model, que é um modelo de precificação de ativos. Um modelo de precificação de ativos que vai nos dar justamente quantos sócios querem receber ao investir no negócio. Quanto eu quero receber ao investir nessa filial? Quanto eu quero receber? Qual é o retorno que eu pretendo receber ao comprar a ação da empresa X, ao comprar a ação da empresa Y? Isso que quer dizer o custo do capital próprio, o retorno que eu quero ter ao investir no negócio. Beleza? Para achar isso, a gente vai utilizar esse modelo de precificação que ele traz a seguinte forma. Um retorno de um ativo livre de risco, vou botar as fórmulas aqui, ó, retorno de um ativo livre de risco, mais o beta da ação da empresa, vezes o retorno esperado do mercado, menos o retorno do ativo livre de risco. Calma, não se desespere, vamos desmembrar tudo isso aqui, calma. Quando a gente fala de isso aqui é uma taxa de retorno de um ativo livre de risco. O que é um ativo livre de risco? Que você vai investir e não vai ter risco. Eu te mostrei ali que se você comprasse aquele título público, você teria aquela taxa de juros sem risco, né? Só que quando a gente faz esse modelo de precificação, a gente utiliza como ativo livre de risco a taxa Selic. Já ouviu falar da taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros da economia, né? A taxa que vai nortear todas as outras taxas do mercado. Provavelmente vocês vão ter, se não tiveram, a disciplina de economia aí, e vocês vão ver a taxa Selic. Atualmente, a taxa Selic é 11,75% ao ano. Isso pode mudar e provavelmente vai mudar, vai aumentar. Beleza? Provavelmente vai aumentar. Então, taxa Selic. Vai no mercado, vê qual é a taxa Selic que está rolando lá, e é essa aí o ativo livre de risco, taxa Selic. O beta, pessoal, é uma medida de risco da empresa, uma medida de risco. Como a empresa se comporta, esse beta aqui, ó, quando ela passa por riscos. Como é que a empresa se comporta? Para explicar isso, eu deixei um vídeo na sala do café que vai explicar de forma bem detalhada, viu? De forma bem detalhada, o que é o beta. Então, acessa lá que você vai entender melhor ainda. Mas o beta, a gente só consegue achar das empresas listadas na Bolsa de Valores, porque tem relação com o preço da ação, né? Tem relação com o preço da ação. Então, a gente só consegue com as empresas listadas na Bolsa. Professor, mas a minha empresa não é listada na Bolsa de Valores. Como é que eu vou achar o beta dessa minha empresa? Você pode achar o beta de uma empresa parecida com a sua, que está no mesmo ramo de negócio. E para você achar o beta, você pode vir nesse site aqui, ó. Vou deixar para vocês aí depois, mas é Yahoo Finanças. Yahoo Finanças, beleza? Trouxe um exemplo aqui, como a gente vai falar, no nosso exemplo aqui, a gente está falando da empresa de análises clínicas, né, laboratório de análises clínicas, eu utilizei o beta da empresa Fleury. A empresa Fleury é uma empresa de laboratório de análises clínicas. Procurei aqui a empresa Fleury, se você chegar aqui, ó, aqui vai estar o beta dessa empresa, ó, 1,04, que é uma medida de risco. Um beta igual a 1, a empresa tem um risco bem baixo, um beta acima de 1, 1,2, 1,3, 1,4, o risco já aumenta bastante, e abaixo de 1, um risco muito baixo da empresa, beleza? E aí, de repente, você fala, professor, mas eu tenho uma farmácia listada na Bolsa de Valores, você tem a empresa Droga Raia, né? A farmácia Droga Raia. Você pode vir aqui, ó, e pesquisar o beta da Droga Raia para utilizar para sua empresa. Droga Raia, vamos ver o beta da Droga Raia aqui, ó. O beta da Droga Raia é bem baixinho, não tem muito risco, né? Porque farmácia não tem muito risco, 0,52. Só tem um supermercado, vê lá o Carrefour, por exemplo, tem uma distribuidora de bebidas, vê lá a Ambev, ou seja, pega uma empresa parecida com a sua. No meu exemplo aqui, eu peguei da Fleury, porque é uma empresa bem próxima de um laboratório de análises clínicas. Então, gaste um tempinho, procure empresas da Bolsa que tem negócios parecidos com o seu. Então, o beta aqui já te mostrei como encontrar. O ERM aqui é o retorno esperado pelo mercado. Quanto é que o mercado vai crescer nos próximos anos? Quando a gente fala de retorno esperado do mercado, a gente fala da expectativa do crescimento do índice Bovespa. Não sei se você já ouviu falar do índice Bovespa. O índice Bovespa é uma carteira teórica de ações que tem ali as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Tem várias ações lá dentro, Itaú, várias, cerca de 80 ações lá dentro, 80, 90 ações. Então, o retorno esperado do mercado é o retorno que a gente tem
o retorno esperado do índice Bovespa. Quanto vai crescer o índice Bovespa nos próximos 5 anos aqui, que é o nosso exemplo. Beleza? Então, eu trouxe aqui para a gente as informações. O retorno de um ativo livre de risco, eu peguei a taxa Selic, acabei de falar, né, por quê? Taxa Selic, porque você consegue investir hoje e receber a taxa Selic de forma bem tranquila, sem risco. O beta foi o que eu peguei lá da empresa Fleury, já te deu o site para você encontrar um beta para sua empresa. Lá estava 1,04, né, porque no dia que eu peguei estava 1,01, mas a diferença é mínima, né, a diferença é mínima. Aí você pega lá para sua empresa. E eu tenho um vídeo explicando, né, passo a passo o que é o beta, então assiste lá o vídeo que você vai entender ainda melhor o que é o beta para ficar mais claro. Mas o beta mostra o risco do negócio. Quanto mais arriscado é o negócio, maior retorno você vai querer por esse negócio, né? Então, o beta vai te mostrar isso, o risco do negócio. E o retorno esperado do mercado, existem muitas formas de encontrar esse negócio aqui e não tem uma forma muito específica, muito fácil. O que é que eu fiz? Eu peguei quanto foi que rendeu o índice Ibovespa nos 5 últimos anos. Então, nos 5 últimos anos, o Ibovespa cresceu uma média de 14% ao ano. Isso é uma média, né? Então, nos 5 últimos anos, o índice Ibovespa cresceu 14% ao ano e eu peguei esse valor de 14% ao ano. Aqui agora a gente vai substituir aqui na fórmula. Vou dividir, né, as taxas por 100. Vou dividir as taxas por 100, porque a gente está usando na fórmula, tem que ser na forma unitária. Então, 11,75 dividido por 100, 0,1175. Aqui, ó. Mais o beta, 1,01. Né? O beta não é taxa, então não divide por 100. Mais o retorno esperado do mercado, que foi o índice Bovespa nos últimos 5 anos, 0,14, que é 14 dividido por 100, menos o retorno de um ativo livre de risco, que é a nossa taxa Selic, né? Taxa Selic. Beleza. Primeiro passo é fazer essa subtração aqui de dentro do parênteses, né? Então, vou repetir tudo e fiz essa subtração aqui, ó. Vai dar 0,0225. Só essa subtração, beleza? Só subtração. Próximo passo aqui, fazer essa multiplicação do que está dentro do parênteses pelo 1,01. Quando eu fizer isso, eu tenho 0,1175 mais 0,22725. Só fiz essa multiplicação aqui. Agora, basta somar esses dois valores, né? Vai ser 0,140225. Multiplico por 100 para achar na forma percentual, aproximei aqui para 14,02. Então, o custo do meu capital próprio, o retorno que os sócios querem para investir nessa empresa é 14%. Por quê? Eu teria um retorno de 11,75, né, sem risco, mas como eu vou ter um risco, que a gente viu aqui, que é o beta, eu vou querer um prêmio, um valor a mais para investir nessa empresa. Frente ao risco que essa empresa tem, eu quero 14,02. Então, só vale a pena para a minha empresa investir esse dinheiro se o meu retorno, ou para mim sócio, para minha empresa, investir esse dinheiro se meu retorno for de no mínimo 14,02%. Porque se não for isso, eu boto meu dinheiro lá rendendo a taxa Selic, sem risco nenhum, e é melhor para mim receber 11,75. Então, o retorno é 14,02.